Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2011 sobre o livro de Neemias. Nosso tema aí é então Neemias, integridade e coragem em tempos de crise. Nós temos aí como autor da nossa revista o pastor Elinaldo Renovato de Lima e o consultor doutrinário e teológico, pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. O nosso intuito é ajudar aos professores da Escola Bíblica Dominical para que eles tenham mais subsídios para ministrar as suas aulas. Eu não pertenço à CPAD e nem recebo salário de ninguém para fazer esse trabalho. Eu faço em minha casa mesmo e transmito através da TV Cidade Esperança de Imperatriz Maranhão e também transmitimos através do YouTube e outros canais de vídeos pela internet. Mas fazemos tudo gratuitamente. Vamos então à nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje traz para nós como título Aprendendo com as Portas de Jerusalém. É a lição de número 3. O nosso texto áureo aí está registrado em Neemias, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então Neemias aqui dá testemunho de que o povo estava unido, estava trabalhando, e era um só o coração do povo, porque era um só o objetivo do povo. Assim também a igreja, quando todos têm o mesmo objetivo, o objetivo principal da igreja é ganhar almas, então todos se unem em torno de ganhar almas. No caso da lição de hoje, nós vamos ver que os muros têm um significado espiritual para nós. Seria aí como cercar a cidade para proteger a cidade. Se nós compararmos aí a cidade de Jerusalém com o nosso ser, nós somos aí espírito, alma e corpo. Assim também a cidade de Jerusalém tinha lá o templo, o Santo dos Santos dentro do templo, tinha o templo e tinha os muros da cidade. Então os muros tinham por objetivo defender a cidade, proteger a cidade. Mas o que havia de tão importante na cidade de Jerusalém? O templo. E o que tinha de tão importante no templo? O Santo dos Santos, que tinha lá dentro a arca da presença de Deus. Então, quando alguém atacava Jerusalém, ele tinha que passar pelos muros, depois entrar no templo e depois entrar no Santo dos Santos e pegar a maior riqueza que existia ali. Então, assim também, o nosso ser, quando Satanás nos ataca, qual o objetivo? Ele tem que primeiro passar pelo corpo. Ele tem que atingir o corpo. Para atingir o corpo, se passa pelos 5 sentidos do corpo. Então aí tem a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Então primeiro ele tem que atingir esta área para passar e entrar pelo corpo. Depois o objetivo dele é a alma. A parte do nosso intelecto, da nossa inteligência, a parte de decisão do ser humano. E qual o objetivo dele? É chegar até aí? Não. O objetivo dele é sempre chegar ao Espírito. Como o nosso Espírito, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele deseja ser Deus, ele deseja ser igual a Deus, ele deseja ter a imagem e semelhança de Deus, ele quer atingir o nosso Espírito. Como ele sabe que nunca vai ser Deus, como ele sabe que ele já está condenado, ele tenta então destruir em nós aquilo que nós temos parecido com Deus, que é o nosso espírito. Então ele quer atingir o Santo dos Santos. Se nós nos compararmos como o templo, então o templo tinha o quê? A parte de fora, o átrio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santo dos santos. Assim, se nós nos compararmos assim com o templo, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus na terra. Então ele quer passar pelo corpo, depois atingir a alma e depois atingir o espírito. Ou seja,
o átrio, depois o lugar santo, depois o santo dos santos. A nossa verdade prática aí diz: a crise, apesar de seu desconforto, sempre nos abre grandes e oportunas portas. Então, apesar aí da crise que estava enfrentando Neemias, a pobreza, ali o desânimo, os inimigos, então tudo que ele estava enfrentando tinha ainda alguma coisa de grande proveito que ele descobriu nessa grande luta que ele estava enfrentando. Ele descobriu que aquele povo, devidamente estimulado, orientado, devidamente ajudado, poderia se tornar um povo muito forte, um povo unido, um povo santo, um povo dedicado a Deus, um povo animado a construir, a fazer uma grande obra para Deus. Então a igreja vive num mundo aí cercada pelo pecado, por pessoas que odeiam a obra de Deus, que combatem a obra de Deus. Mas a igreja tem um grande trabalho a fazer, uma grande obra a fazer, que é ganhar almas, é trazer aqueles que estão caminhando para a morte, trazê-los para a vida, é livrar aqueles que caminham para a morte, é trazer, arrancar do reino das trevas dessas pessoas e trazê-los para o reino da luz. Do reino de Satanás, converter essas pessoas para o reino de Deus. Então a grande tarefa, se nós estivermos unidos nessa tarefa, então todos seremos unidos, trabalharemos alegres e estaremos fazendo aquilo que Deus nos destinou para fazer. Nós temos aí um mapa de Jerusalém, aí dos muros de Jerusalém, onde você vê as portas atuais do muro. Não existem mais aí as 12 portas. Hoje, então, temos aí, você pode olhar, Porta Nova, Porta de Damasco, Porta de Herodes, Porta dos Leões, Porta Dourada, Porta do Monturo, Porta de Sião. Aí você vê a Porta de Jafa. Então essas são as portas que existem. Então, se nós olharmos aí para o livro de Neemias, nós vamos ver aí mencionadas as 12 portas que existiam naquela época. Você vê aí Porta do Gado, Porta do Peixe, Porta Velha, Porta do Vale, Porta do Monturo, Porta da Fonte, Porta do Cárcere, Porta das Águas, Porta dos Cavalos, Porta Oriental, Porta de Mifgade, ou da Atribuição, Porta de Efraim. Sabendo aí que a Porta do Peixe é a mesma porta de Damasco, que a Porta Velha é a mesma porta de Jafa. Então hoje nós estaremos estudando principalmente aí um estudo assim sobre a significação espiritual, os símbolos das portas de Jerusalém para a igreja de hoje. Nós vamos ver o significado de cada porta. Você veja aí Salmos 87, 2 e 3, 147, 12 e 13, que diz, olha, de tudo que era muito querido para o Senhor, nada mais seria do que a sua cidade e as suas portas. Então, se a cidade de Jerusalém, seus muros, suas portas, o templo, tudo aquilo ali é tão importante para Deus, então para nós também deve ser importante. Nós vemos aí no Salmo 122, 6, um pedido, uma orientação, um desejo de Deus para que nós sempre oremos pela cidade de Jerusalém. E temos aí até uma promessa de prosperidade para aqueles que assim fazem. Aqueles que oram por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém. Então você vê aí hoje que existem apenas 8 portas. Vamos ver aí as 8 portas que hoje existem e algumas aí com um nome até diferente do que nós conhecemos. Vamos ver aí. Olha aí, tem a Porta Nova, a Porta de Damasco, a Porta de Herodes, a Porta de Santo Estevão, que é a Porta dos Leões, Porta Dourada, a Porta de Sião, a Porta dos Mouros, Porta de Monturo e a Porta de Jafa. Então essas portas aí você vê as fotos dessas portas aí, um resumo das portas que hoje existem. Então nós sabemos que nós temos uma personalidade que é formada a partir
da nossa criação, da nossa vivência, do meio que nós vivemos, dos valores que nos foram passados. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós descobrimos que esses valores, na verdade, não eram valores bíblicos, que esse modo de viver não era um modo de viver bíblico, não era o desejo de Deus para nós. Então, nós, apesar de termos aceitado Jesus como Senhor e Salvador, nós temos ainda marcas em nossas vidas, nós temos ainda muita coisa que nos influencia em nossa personalidade. E nós temos que, com o correr dos anos, com o passar dos anos, com a vivência com Cristo, nós devemos nos subordinar, devemos nos submeter ao senhorio de Cristo em nossa vida, devemos deixar que o Espírito Santo vá nos transformando cada dia mais à semelhança de Cristo. Devemos cada dia nos colocar à disposição do Espírito Santo para que haja uma mudança em nosso caráter, em nossa personalidade. Então é preciso lutar contra o pecado, é preciso lutar também contra essas características que nós, através dos tempos, imprimimos em nosso ser. Então nós temos que ir mudando cada dia mais. Temos que ir melhorando cada dia mais. Santificando-nos cada dia mais. Nos aproximando mais da personalidade de Cristo. Veja que Salomão diz, melhor é o longânimo do que o valente. E o que domina o seu espírito do que o que toma a cidade. Provérbios 16, 32. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25, 28. Então veja que existe problema, mas que tem solução. A partir do momento que nós estamos lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando a intimidade com Deus, nós vamos sendo transformados, como a Bíblia diz, de glória em glória, à imagem, à perfeita imagem de Cristo. Nós temos que então crescendo, tendo sempre como alvo o objetivo Jesus. Então, assim como nós temos aí portas abertas em nossa personalidade, por onde entra o pecado, por onde entra a influência do mundo, assim também uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida, onde os inimigos podem entrar por toda parte, invadir. Então ela deve ser guarnecida, ela deve ser protegida, os muros têm que ser restaurados. Assim também a nossa personalidade, a nossa alma tem que ser restaurada. E isso sempre com a palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo. Veja que nos muros existiam ali o quê? Sentinelas, né? Existiam ali sempre torres de vigia. Então nos muros da cidade de Jerusalém existiam torres de vigia. Essas torres eram para quê? Para detectar a invasão dos inimigos, a presença dos inimigos que queriam invadir a cidade. Assim também nós devemos ter essas torres de vigia em nossa alma. Nós devemos comparar com a Bíblia e ver o perigo sondando-nos. Devemos enxergar o pecado antes dele entrar. E assim então nós vamos poder combatê-lo. Então sempre devemos enxergar a ação do inimigo, de que maneira ele está nos atacando, qual a estratégia que ele está usando. E nós então, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que em nós habita, nós vamos rechaçar esse inimigo, nós vamos combater e vamos expulsar esse inimigo. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então quando ele percebe que você sabe que ele está presente, que ele está atacando, e que você entra em ação com o poder maior que existe, que é o Espírito Santo que está dentro de nós, com o seu poder, que não tem outro poder maior, então Satanás foge. Então é preciso detectar, é preciso então combater, e o diabo fugirá de nós.